Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Na madruga boladona, né, como diria aquela música de funk, saiu a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Por volta da meia-noite e 9 minutos que eu acabei recebendo a tabela básica, né, com os jogos da quarta divisão. E já naquele horário já não podia mais, né, pelo menos não estava, né, apto para realizar algum vídeo aqui no canal. Por isso, hoje, nesta quarta-feira, já estou trazendo aí os detalhes dos jogos, né, do Central, do Salgueiro, do Afogados, representantes pernambucanos na disputa da quarta divisão nacional. Quem sabe aí almejando uma vaga à Série C em 2021. A gente vai trazer, antes mesmo dos detalhes das partidas das equipes aqui do nosso estado, vamos com a fórmula de disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que houve modificações em relação à temporada passada, já que no ano passado tivemos 68 equipes na disputa. Eram 17 grupos com 4 equipes. Esse formato ele acabou sendo extinguido e temos agora 60 equipes neste momento garantidas na fase de grupos do torneio. Isso porque acontecerá uma fase preliminar com 8 clubes. Na verdade, esses 8 clubes eles foram selecionados por conta de serem segundos colocados nas 8 piores federações ranqueadas na CBF, e eles realizarão aí jogos de ida e volta para conhecermos as 4 equipes que se juntam às outras 60, para aí sim termos 64 equipes nesta fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Os confrontos serão os seguintes, né? Ji-Paraná, lá de Rondônia, enfrentando a equipe do Nacional do Amazonas, o Baré de Roraima enfrentando o Ipiranga do Amapá, Real Noroeste do Espírito Santo enfrentando Aquidauanense do Mato Grosso do Sul, Tocantinópolis do Tocantins enfrentando a equipe do Brasiliense. Essas partidas acontecerão entre os dias 2 e 3, os jogos de ida, e 8 e 9, os jogos de volta. Destacar que a competição tem início, né, neste fim de semana, 2 e 3 de maio, com um término previsto para o dia 22 de novembro, né, a grande decisão para conhecermos o campeão brasileiro da Série D. Entre as equipes pernambucanas, né, a equipe do Salgueiro e a equipe do Afogados caíram na mesma chave. Inclusive, eu analisando aqui as 8 chaves, né, os 8 grupos que foram designados para essa Série D, eu acredito que o grupo A3, né, onde estão aí as equipes sertanejas, são os grupos mais difíceis. É o grupo, na verdade, mais difícil, porque tem aí equipes tradicionais e equipes que vêm fazendo boas campanhas nesse início de temporada. O grupo A3, né, como é o caso aí citado de Salgueiro e Afogados, eles estão juntos com Floresta e do Ceará, Guarani de Sobral, também do Ceará, Atlético de Cajazeiras da Paraíba, Campinense da Paraíba, que também sempre tradicional na quarta divisão, América de Natal e Globo, também de Natal, lá da Grande Natal de Ceará-Mirim. Então, um grupo complicado, um grupo que são 8 equipes, 4 avançam à próxima fase. Lembrar que nesta primeira fase todos enfrentam todos em turno e retorno. E um destaque, né? Se na primeira rodada, né, um exemplo, a equipe do Salgueiro enfrenta o Guarani, né, de Sobral. Na última rodada, o Salgueiro enfrenta o Guarani de Sobral. Ou seja, não há aquela designação de tabela onde na primeira rodada, finalizando o primeiro turno, você volta no retorno na primeira rodada. Não, você repete o confronto da última rodada. Ou seja, na 7ª rodada que o Salgueiro enfrenta o Floresta em casa, na 8ª rodada o Salgueiro enfrentará a equipe do Floresta fora de casa. Então há essa designação na tabela por parte da Série D. Então vamos aqui passar os jogos, né? Os jogos de estreia, inclusive. A equipe do Guarani de Sobral enfrenta o Salgueiro, como dito, já entre os dias 23 e 24 de maio. O jogo acontece em Sobral, né? A estreia do Salgueiro será fora de casa. A equipe do Afogados enfrenta a equipe do Floresta no Vianão. O jogo, né? A equipe do Afogados será mandante na sua estreia. E o Central, joga contra o Jacioba das Alagoas. O jogo acontece fora de casa. Então, como visitantes, Salgueiro enfrentando o Guarani de Sobral e a equipe do Central enfrentando a equipe do Jacioba. Apenas o Afogados como mandante jogando contra a equipe do Floresta
Essas são as datas aí de dias 23 e 24 de maio. Observar o seguinte, né, que além, né, desses jogos, né, que foram aí ditos para a equipe do Salgueiro e do Afogados, o grupo do Central que está no grupo A4 da competição. O Central está aí junto com o Jacioba das Alagoas, que é a equipe com a qual ele estreia, o Coruripe também das Alagoas, Vitória da Conquista da Bahia, ABC de Natal, Potiguar de Mossoró, também do Rio Grande do Norte, e duas equipes sergipanas, né? O Frei Paulistano, que está inclusive na disputa da Copa do Nordeste, e a equipe do Itabaiana de Sergipe. Então a gente tem uma ideia aí dos grupos das equipes nordestinas. Na segunda fase, né, aí as equipes classificadas, né, as 4 melhores equipes, elas seguem em regime de mata-mata, são 32 equipes na segunda fase. A segunda fase ainda ela será regionalizada, porque o grupo A1 enfrenta o grupo A2, são a região norte, né, bem representada aí. Grupo A3 e A4 são equipes da região nordeste. Grupo A5 e A6 ainda tem equipes da região nordeste, mas uma concentração maior para o estado da Bahia, que fica mais próximo do sudeste, e equipes do centro-oeste. E no grupo A7 e grupo A8, aí temos equipes do sul e sudeste do país. É um campeonato regionalizado, até mesmo para minimizar custos nesta primeira fase da competição. A Série D, ela só deixa de ser regionalizada a partir da terceira fase, das oitavas de final, que ainda não decidem as equipes que avançam à Série C de 2021. Só a partir das quartas de final, na quarta fase da competição, é que teremos aí as equipes classificadas à próxima edição da Terceirona. Então, boa sorte às equipes pernambucanas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os grupos da competição, além dos jogos das equipes pernambucanas neste primeiro momento da Série D do Campeonato Nacional. Nossos representantes, Central, Salgueiro e a equipe do Afogados. Lembrar que o Nordeste tem a maior representatividade da competição. O Nordeste tem aí 22 equipes, né, seguido aí do Norte com 10 equipes, 11 equipes do Sudeste, 9 equipes do Sul e 8 equipes do Centro-Oeste, um total de 60 equipes garantidas. Claro, não estamos levando em conta ainda as equipes que vão garantir sua vaga via preliminares que serão disputadas nos dias 2 e 3, ida, 8 e 9, volta no mês de maio. Então é isso. Qual a expectativa, né, do torcedor para essa Série D do Campeonato Brasileiro, torcedor da Patativa, torcedor do Carcará, a Coruja do Sertão, que ainda se encontra na Copa do Brasil? Qual a expectativa? E a gente vai se falando, né? Porque o canal do Anderson Batista vai trazer todos os detalhes durante a Série D do Campeonato Brasileiro das equipes que representam o nosso estado. Forte abraço a todos, volto a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube, aqui na nossa plataforma. Até lá!